Eu pedi, na verdade não foi nem pedido, eu implorei ao Ricardo, porque era uma daquelas épocas que essa época aparece uma vez, é que nem a caça ao Olavo. A cada 6 em 6 meses começa alguém a falar que é a Idade Média, a Idade das Trevas, blá, blá, blá. O meu tio, que era professor de história, era apaixonado, o grande inspirador da Armada, Humberto Bettetto, falecido há 32 anos, ele dizia que olha, você vê alguém usar essa expressão Idade das Trevas, Longa Noite dos Tempos, essas coisas assim, você pode crer que você está falando com um ignorante. Então, Ricardo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Estereótipos que se criaram. Tanta bobagem. E alguém precisa fazer um serviço de faxina, precisa limpar isso aí. Mas, assim, agora, eu queria apresentar Só um minutinho, Ricardo. Eu queria pedir que entrasse tem um convidado aqui para te cumprimentar e deve ter lá suas perguntinhas também, que é o Dr. William. Flávia, você pode colocar o William na live, por favor? Opa, grande William. Boa noite, William. Opa, boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui, Márcio, contigo. Eu acabei atrasando um pouquinho, que eu tive um compromisso hoje nas minhas atividades profissionais, mas é um enorme prazer aqui. Eu estava ouvindo aqui a discussão sobre a Idade Média e a questão da Inquisição. E te falar, professor Ricardo, eu tive o interesse, né, que eu contei na outra live, que eu havia assistido um seriado, me interessei, comprei o seu livro, não foi nem por indicação do Márcio, eu fui lá, pesquisei, eu comprei o seu livro. Depois de que eu comprei o seu livro, eu li esse livro aqui, que fala sobre a Inquisição, o Tribunal de Misericórdia, e percebi que a gente não sabia nada de Inquisição. Tudo de forma errada. E aí a conta que você colocou 3.000 mortes, né? Eu acho que a Inquisição espanhola foi a mais grave, em 400 anos, quer dizer, são 7,5 mortes por ano. Quer dizer, comparado ao que a gente tem hoje, nos dias de hoje, seria algo muito irrisório. E se a gente for analisar também, como o Márcio colocou aqui, quem chama de Idade das Trevas ignorante, a gente viu o ministro Barroso chamando de Idade das Trevas recentemente. Então, aí já fica a prova que você está realmente certo. Então, só quero aprender, porque realmente é um tema que me interessa muito, conheço muito pouco, mas está aqui com grandes ícones. E um prazer imenso rever o Saul também, que fazia tempo que a gente não nos via. Prazer aí, William. Obrigado, William. Obrigado. Foi um prazer também participar contigo da outra live. Eu me recordo, você é advogado, né? Sou sim, sou advogado. Eu estava aqui comentando esse primeiro artigo do Visões da Idade Média, que o Márcio me pegou pelo pescoço para escrever, e é muito interessante, né, a história do direito. Bom, é claro, é triste, tortura em processos, isso tudo é muito triste, né? Nós levamos séculos para aprender, por exemplo, que uma tortura ela não extrair uma informação sobre tortura, isso é muito, muito problemático, né? Conseguir saber que aquilo, no mínimo, é verdade, né? Então, enfim, a história do direito é uma história de um lento aprendizado, e é muito importante quando nós estudamos o passado, o direito, a cultura, as religiões, a filosofia, a literatura e tal, ter, como eu estava dizendo aqui para o Saul e para o Márcio, essa perspectiva do período, né? O que é o mais interessante, eu acho, para o ofício do historiador, você se transportar para aquela época determinada, com todos os seus problemas, as suas contradições, não jogar para debaixo do tapete nada. Eu já tive algumas experiências muito ruins na universidade, né, de historiadores que acabam se transformando em torcedores do seu time, né, do seu tema. Certa vez fui censurado porque dei uma informação sobre os famosos vikings, e aí professores que estudam os vikings ficaram irritados comigo, porque eu não devia falar aquilo. Aí eu achei graça, porque assim, aqui no Brasil tem isso, né? As pessoas acabam incorporando o tema, né? Sentam em cima dos documentos, etc. Mas assim, foi um prazer escrever esse primeiro trabalho sobre a Inquisição para o Visões da Idade Média.
Mas eu confesso assim que eu fico mais à vontade, eu fiquei mais à vontade para escolher os temas de literatura, de filosofia, de artes, né? Eu estou há quase uma década como professor de História da Arte e também esse problema, Márcio, de colocar o caderno colorido com as imagens, né? Sempre... Mas ficou muito bonita a edição, ficou muito bonita mesmo. E, enfim, eu estou aberto aqui para vocês, sei lá, me perguntarem ou comentarem alguma coisa dos artigos, dos 2 livros, aliás. Deixa eu mostrar aqui. Visões da Idade Média e Impressões da Idade Média. Foi muito legal. Você me permite fazer uma pergunta, Márcio? Aqui, por favor, faça. Depois eu faço isso aqui. Professor Ricardo, eu tava hoje numa reunião e aí começamos a conversar sobre a questão das famílias, né, estruturas familiares. E aí um dos participantes dessa reunião falou o seguinte, falou assim, olha, na época da Idade Média, a gente tem que entender que as famílias elas tinham outro formato, em virtude da economia. Porque na época a forma que as pessoas se relacionavam com o trabalho era de uma forma e tal. E aí eu peguei e falei, desculpa, mas pelo que eu imagino, as relações familiares não tinham nada a ver com a questão da economia. E aí ele soltou uma pérola no meio da reunião. Ele disse o seguinte, olha, os casamentos eram formas de estruturação do poder. Eu falei, mas no povo? Isso ou na nobreza? Aí ele falou assim, não, em geral. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu acho que não é bem assim. E aí começou a entrar nesse assunto, e aí eu percebi e falei assim, olha, eu acho que é um desconhecimento muito grande do que foi a Idade Média, principalmente com relação às formatações familiares também, né? A família, como nós conhecemos, ela nasce na Idade Média. A família nuclear, digo. Tem eu não tenho essa coleção, não trouxe aqui para de fora, História da Família. Uma coleção de autores franceses, muito interessante, e eles constataram, se não me falha a memória, que o núcleo familiar básico, pai, mãe, 2 filhos, 3 filhos no máximo, mais ou menos, nasce nos registros do período carolíngio, no século VIII, no século IX, nos registros dos políticos, que são documentos jurídicos administrativos de grandes fazendas do norte da França. Porque no direito antigo, a família romana era uma família bastante alargada, incluía parentes de segundo grau, etc. Inclusive, poderiam entrar os escravos e tal. O pater familias, né, a autoridade de poder de vida e morte do dono da família sobre os filhos, inclusive. Isso tudo mudou, evidentemente, com a influência judaico-cristã, né, a tradição oriental. Eu estava falando com o Saul agora há pouco, o papel crucial da mãe judaica, né? Essa figura tão emblemática e central na estrutura familiar judaica, em que pese o fato de o nome, segundo estava conversando com o Saul, talvez seja normalmente do pai, né, da linha paterna, mas com o cristianismo também há uma substancial diferença no papel da mulher, graças a essa influência dessa tradição oriental judaica. O papel da mulher, ela ganha um novo destaque na estrutura familiar. Na Idade Média, evidentemente, pela longevidade de vida das pessoas, que era muito menor que hoje, no mundo antigo, nós tínhamos, em média, segundo os especialistas, uma média de vida de 25 anos, devido à escravidão. O peso da escravidão empurrava para baixo o nível de vida, embora nós tenhamos conhecimento de senadores com 60, com 70 anos, etc. No período medieval, com a diminuição da escravidão e o aumento da servidão, a estrutura familiar ganha uma consistência. Isso é verdade, mas essa ênfase que se dá à economia hoje, às relações de poder, isso é uma influência
É uma forma de entender a história de 20 anos para cá. Essa sanha que os intelectuais, normalmente de esquerda, têm com o poder, né, eles veem relações de poder em tudo. Isso também entra filosofia, Michel Foucault, tem um monte de gente que vai colocar jogos de poder nas relações humanas, nas relações sociais, etc. Isso é uma distorção muito forte aqui no Brasil, em que nós colocamos política em tudo, nós colocamos relações de poder em tudo, e isso tem tensionado, inclusive, muito as relações nossas, as relações humanas. O Brasil não tinha essa característica tão acirrada, de tanto enfrentamento como nós temos presenciado nas últimas décadas. O Brasil não era assim. Então, é uma perspectiva historiográfica muito presente nas ciências humanas de um modo geral, mas muito ineficaz para se estudar sociedades pré-industriais. Antes da revolução das máquinas, o relacionamento humano era muito diferente. Um senhor feudal convivia com os seus camponeses, com seus vassalos, de um modo que um grande empresário hoje não convive. Então, ricos e pobres também estavam muito mais próximos na vida cotidiana. Era tudo diferente, né? Demografia. Os generais em batalha também, né, Ricardo? Estão à frente. De comandantes em batalha também, né? Eu falei agora há pouco do Napoleão, né? Eu li lá o último volume do Will Durant, A Era de Napoleão. Olha, você lê os discursos do Napoleão por seus exércitos, aquilo levanta qualquer cadáver. Era um negócio assim, entusiasmante, entende? Então, William, a família nuclear nasce na Idade Média, mas, olha, casavam com 13 anos, com 14 anos, né? A menina, quando mal menstruava, já engravidava. Então, era tudo diferente. Não dá para se fazer uma comparação tão distante. Hoje inclusive, a família está em crise. Está tudo diferente, né? Está tudo diferente. E o papel da igreja nesse particular foi bastante forte, né? Sim. Quando a igreja entra na cerimônia do casamento, que inicialmente é civil, isso por volta do século XIII, século XII, século XIII, ele se torna um sacramento e, evidentemente, a condição jurídica feminina ela ganha um destaque, uma igualdade com o marido, né? Porque nenhum padre, e hoje nós sabemos, até hoje é assim, se a mulher falar não, nenhum padre pode casar essa mulher. A família pode mandar ela para viajar, pode botar ela de castigo, querer que ela case, mas se ela falar não, se empacar na hora, não casa, porque o valor da palavra dela é igual ao do marido. Então, isso é uma diferença substancial em relação ao mundo antigo, em que pese o fato de, na prática, as famílias acertarem os casamentos quando ainda tinham 5, 6 anos. Muitas, né? Acertavam. Eu sei de famílias nobiliárquicas, de reis, por exemplo, que casavam muito cedo e tinham que esperar o menino completar a relação sexual, porque ele era casado sem nem ainda ter ereção, por exemplo. Então, é tudo muito diferente de hoje, né? Muito diferente. Uhum. Eu ia pedir para você já falou, eu pedi um pouquinho, para falar um pouquinho do papel da mulher nas sociedades medievais, como é o primeiro artigo do Impressões da Idade Média. É verdade. A Dor da Perda, as mulheres e o luto na história. Engraçado, muita gente gosta desse texto. Esse artigo foi lindo, o artigo é lindo. É engraçado a reação das pessoas, né? Porque quando nós escrevemos, nós nunca sabemos o que vai agradar, o que não vai agradar, o que vai cair na... E esse, curiosamente, foi um texto que muita gente comentou comigo. Puxa, eu li, tão bonito e tal. A mulher era sub-raça na Idade Média, tudo aquele monte de bobajada.
Não era. Não. Então, Não, leiam olha, sobre a Ricardo Van mulher, Gogh, vocês não acreditam. sobre a mulher, além a relação, a importância do papel feminino nos velórios, no luto, né, como encarnação da dor, do sofrimento familiar, além do Impressões da Idade Média, no Visões da Idade Média, tem um trabalho sobre a mulher medieval, que é o 7º texto, a imagem da mulher medieval em um sonho, e Curial e Guelph, que são dois escritos, um filosófico, outro literário, um de 1399 e o outro de 1460, que eu escrevi com o professor Armando Alexandre dos Santos. Eu pedi ajuda ao Armando, essa tem uma história engraçada. Eu apresentei esse trabalho num congresso que comemorava não sei quantos séculos de nascimento da Joana d'Arc. E eu fui convidado para dar uma palestra, eu e vários outros, né? E lá na Paraíba. E eu cheguei com o trabalho pronto, praticamente pronto. Eu li o trabalho, né? E ele causou uma reação muito forte de grupos feministas que estavam na audiência. E eu na mesa, longe, eu não tinha percebido, né? Aí, quando chega um professor de filosofia, de pós-graduação, fala: Ricardo, vamos embora que elas querem te bater. Eu falei: mas por quê? Não, porque você foi falar aquilo no final do texto, que eu tinha escrito assim. Eu tinha feito uma indagação no fim do texto. Eu falei assim: olha, será que existe a mulher em toda a história, o homem? Uma pergunta até relativista, né? Porque é tanta diferença cultural nos séculos, e eu não consegui encontrar o final desse trabalho, eu não consegui encontrar a conclusão para escrever, né? Eu estava no mercado, comprei uma edição na fila do mercado com um carrinho do supermercado de O Cruzeiro, uma edição comemorativa do primeiro volume da revista O Cruzeiro. E uma edição, inclusive, muito bacana, na primeira capa de um lado, e na contracapa estava de cabeça para baixo. E aí, na fila do supermercado, eu comprei o livro e fiquei lendo, né? E encontrei um texto da Raquel de Queiroz, ela falando sobre a mulher. E eu achei interessantíssimo o texto, falei: vou botar isso na minha conclusão, porque ela fala, Raquel de Queiroz, que na década de 50, a diferença entre uma mulher católica e uma mulher revolucionária é maior que entre um homem e uma mulher. Aí eu achei aquilo interessante, falei: peguei o gancho para a conclusão. E aí comecei a minha conclusão assim: existe a mulher? Aí eu citei a Raquel de Queiroz, achando que eu ia impressionar, porque depois eu vi que foi a primeira mulher na academia, não foi isso? A primeira mulher na Academia Brasileira de Letras e tal. Eu estou achando, Saul, que eu ia agradar, né? Se agradar, né? O pessoal, mas mas nada ficaram disso. Querendo me bater. E aí eu liguei para o Armando e falei: Armando, o coautor do texto, Armando, olha, aconteceu isso, e eu queria dar uma, sei lá, né? Já estão querendo me pegar aí na esquina. Eu não sou professor de esquerda, sou branco, católico, conservador de direita, vão me pegar uma hora. Né? Então, será que você não podia dar uma adocicada aqui no texto, dar uma lida? Olha, toma o texto aí, arruma do seu jeito, me ajuda na conclusão. Aí ele mudou a conclusão. E o trabalho foi originalmente publicado na Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, nos Estados Unidos, com uma conclusão. Nós tiramos a Raquel de Queiroz para eu não apanhar lá na Califórnia. Né? A conclusão ficou diferente. Mas, assim, eu não disse nada demais, né? E eu também convido os nossos ouvintes aqui, espectadores, para ler o texto, A Imagem da Mulher Medieval, em O Sonho, de 1399, e Curial e Guelph, de 1460, um romance de literatura que eu traduzi do catalão medieval para o português, Curial e Guelph, um lindo romance, lindo,
que eu também pedi ajuda para o Armando, por isso que eu convidei ele para dividir aqui a parceria comigo, porque ele corrigiu o meu português, porque para fazer a tradução eu vi que o nível poético, a densidade, a beleza do texto era tamanha que eu não ia conseguir colocar a tradução no mesmo nível para o português. Eu tinha que ter uma ajuda de um grande conhecedor da língua. E o Armando fez a correção do meu português da novela Curiel de Elfa, que não foi publicada no Brasil, foi publicada nos Estados Unidos, essa tradução. E olha, só para você ter uma ideia, na primeira correção que ele me fez do texto que eu traduzi, eu tinha colocado que a dama ia para o seu quarto. Aí o Armando me liga de São Paulo e fala assim, não, Ricardo, quarto não, aposentos. Aí a minha cabeça fez assim, caraca, eu vou ter que encontrar as melhores palavras para todo... Como o Saul falou que ia agora ao toalete. Ele não falou que ia no banheiro. Eu vou ao toalete. Aí eu já me aprumei. Quando o Saul falou que ia ao toalete, eu já me aprumei, porque é diferente a pessoa que vai ao lavabo, ao toalete, de quem vai ao banheiro. O que vai ao banheiro vai mijar. O que vai ao toalete vai eliminar. Então, o Armando deu aquela... O texto ficou lindo, a tradução ficou linda. Luvas de pelica no seu texto. Saul, igual o seu quipá bordado, já caiu aí da cabeça, dá uma ajeitadinha para aparecer o bordado. Aqui porque tá caindo. Aparecer, é um bordado prateado num quipá preto. Outra coisa, né? Preto com prateado. Depois então, eu queria ler a versão original, Ricardo. Depois eu gostaria de ler aquela... Eu sei que é proibida. Foi censurado, né? Mas, assim, ficou legal a conclusão também que o Armando escreveu para mim. Muito bom. E é um texto que me agradou muito também pesquisar, né, sobre a condição feminina, tomando como documentos um texto filosófico e um texto literário belíssimo. É um dos clássicos da literatura universal, da Catalunha, né? Mas escrito na Itália, e me deu muito prazer falar sobre a mulher medieval. O Ricardo, da Idade Média. Ô, Ricardo, mas olha, esse seu texto, se ele foi criticado por feminista, é um atestado de qualidade do texto. Você com certeza... Não, o professor de filosofia veio preocupado. Falei, não, vamos embora que elas querem te pegar. Falei, e eu assim, mas como? Não, vamos embora. Então, olha, cada texto aqui dos livros, gente, tem histórias de bastidores inenarráveis. Tá? Inenarrável. Cada um, se você... Saul, escolha um que eu vou lembrar de alguma história. Aqui, por exemplo, ó, ali haverá pranto e ranger de dentes, o inferno na arte e na filosofia da Idade Média. Eu apresentei isso num congresso. E um professor, não vou dizer a universidade nem o professor, mas de literatura, né? Parecia o Maciste. Você, William, não é da época do Maciste, mas o Márcio e o Saul conhecem esse personagem, Maciste, né? O Maciste. Então, esse professor, o Maciste carioca, defensor, gay assumido, defensor da causa, né? E ele foi assistir a palestra. Falou assim, não, eu vim assistir. Eu falei, mas, claro, um prazer, professor. Não, eu estou sabendo que eu vou para o inferno, eu quero saber o que você vai falar aí. Mas aí, no final, ele elogiou também, falou que estava muito bem escrito, e ainda veio com aquele discurso que perseguição, né, minorias que são oprimidos e tal. Eu estava num almoço com ele no congresso, eu falei, que isso, professor? Ninguém está nem aí, cara, poxa. Aí ele falou, não, você pode beijar a sua esposa, eu não vou poder beijar o meu namorado. Você acha que vai ficar alguém? Aí eu levantei e fui dar um abraço no cara por trás, assim, mas só apertei os peitinhos dele. Olha aqui, não tem ninguém olhando, não. Tem alguém olhando aqui, não tem ninguém olhando, ninguém está nem aí, cara. O Brasil não é isso, não, cara. Isso já faz um tempo, né?
Abracei, aí ele fez assim, ai, deu uma apertadinha. Enfim, essa é uma história do inferno, do texto sobre o inferno, que também ficou muito legal. Ficou muito legal. Não, legal. Agora, eu só queria fazer um comentário aqui sobre esse aspecto que você falou da perseguição. Eu tive um amigo que ele era gay, assim, tinha quase que a minha idade, e aí um dia ele veio com essa narrativa e eu perguntei para ele, falei assim, então agora vamos falar de realidade, eu quero falar com você sobre a realidade. Ao longo de toda a sua vida, porque ele tem trejeitos bem característicos, quantas vezes você já sentiu uma discriminação que você olhou e falou, estou sendo discriminado? Aí ele parou, pensou, aí falou, várias vezes. Eu falei, não, mas eu quero o caso, me conta os casos especificamente. Aí ele parou, pensou, falou, pra te falar a verdade, foram 2 vezes. O cara, 35 anos, eu falei, então durante 35 anos você sentiu dois casos de discriminação. Como é que foram esses casos? Aí ele me contou que foram basicamente casos de pessoas que olharam feio pra ele na rua. Eu falei, cara, eu vou falar pra você, comigo isso já aconteceu milhões de vezes, incontáveis vezes. Olha feio para mim, quando eu entro na universidade, já me olham de cara feia. Eu com crucifixo para dar aula, já fui várias vezes, sofri bullying. Aliás, no Brasil, fala para o seu amigo, sofre bullying quem gosta de estudar. Desde o primeiro grau, o aluno que gosta de estudar é idiota, é CDF, cu de ferro, é discriminado. Quem faz sucesso é o esperto, que cola na prova. Né? Então, falar em bullying, falar em olhar de cara feia, bom, eu não queria tocar nessa contemporaneidade, que é tudo muito difícil hoje, né? É tudo muito, muito complexo. Mas apareceu uma pergunta que a Flávia... Apareceu uma pergunta de um... Fernando Rezende. Professor Ricardo, o Fernando é amigo Fernando é amigo, vamos dizer, amigo da casa. Ele é do Paraná. Opa, boa noite, Fernando. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, Ricardo. Obrigado, Fernando Rezende. Professor Ricardo, Márcio Saúl, boa noite. Tenho uma pergunta para o professor Ricardo. Qual a importância do trabalho de Jacques Legoff para a recuperação de uma visão adequada do medievo? Olha, o Jacques Legoff é um dos grandes historiadores do século XX. Ponto. Eu tenho muitas reservas de um lado e muita admiração de outro. Eu escrevi, inclusive, fui convidado para escrever um trabalho sobre a produção do Jacques Legoff, eu li praticamente tudo. Ele, marxista, ele, na década de 60, um marxismo bem ferrenho, né, o livro de 1964, A Civilização do Ocidente Medieval, tem luta de classe, tem tudo aquilo, né? Tem um pacote todo da década de 60, da Guerra Fria. À medida que o tempo vai passando, ele vai matizando a sua visão esquerdista. Né? No final da vida, ele já estava concordando comigo, por exemplo, que o papel da mulher na Idade Média foi muito melhorado, teve um progresso muito grande, graças à Igreja Católica. Isso nos últimos anos, já em entrevista, eu tenho, inclusive, esse livro. Então, como qualquer historiador, não só o Jacques Legoff, vamos falar dos grandes, né? Fernand Braudel, Jacques Legoff, Pierre Nora, Philippe Arrier, toda essa tradição francesa, Carlo Ginzburg, um grande historiador italiano, Umberto Eco, está aqui nos 4 volumes que eu ainda estou devorando, toda pessoa carrega consigo a sua formação intelectual, a sua visão de mundo, o seu partidário, todo mundo carrega em menor ou menor grau. O que é preciso para reconhecer um grande historiador? A possibilidade que ele dá para o seu leitor de mostrar quais documentos históricos ele se baseou para dizer o que diz, e quais autores contemporâneos também. O Jacques Legoff faz isso à mão cheia. A biografia dele de São Luís, a maior parte das páginas, o tamanho das notas de rodapé com a bibliografia é incomensurável, né? A bibliografia deu conta de uma coisa enorme. Agora, ele tem
as suas derrapagens feias, algumas, né? Eu tive a oportunidade de comentar uma delas num congresso na Federal Fluminense e nunca mais me convidaram para ir lá, né? Eu estava, inclusive, com um discípulo dele na plateia, o Jean-Claude Smith, e isso está no livro aqui, ó. É um dos textos de qual livro? Olha, é do... Peraí, que eu vou dizer. É do Impressões da Idade Média, é o texto número 6, Os Epistolários Medievais, o universo do eu amoroso nas cartas de Bernardo de Claraval. Eu fiz uma criticazinha a uma coisa que eu constatei, vou contar rapidinho, que é engraçado, o Jacques Legoff fala isso na Civilização do Ocidente Medieval, a respeito da conversão ao catolicismo do rei Clovis, do rei francês, do rei Franco, Clovis I. Clovis se converte ao catolicismo. Isso deu uma guinada na história, foi o primeiro rei bárbaro a se converter ao catolicismo romano. E Legoff diz lá na Civilização do Ocidente Medieval que foi uma jogada maquiavélica para o rei se aproveitar das estruturas da igreja e tal. Eu, quando li, eu sempre deixo subjúdice, como diz no direito, William. Vamos conferir, né? Vamos conferir. Aí, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver o documento, de ler o documento, numa tradução, só existe um documento que conta a conversão do rei Clovis. Isso está no Impressões. E nesse único documento, como é que aconteceu a conversão do rei? A mulher dele ficou enchendo a paciência dele. Ficou bibibi, Saul, bibibi, entorrando a cabeça do rei. Olha, ela teve um aborto, o rei falou que a culpa era do catolicismo que ela tinha abraçado, ela continuou a rezar, aí o rei vai para uma batalha, está perdendo, aí diz a crônica lá que se ele ganhar, ele pede aos céus, ele vai se converter ao Deus da mulher dele. E ele ganha. Aí ele volta, aí a mulher, ai, graças a Deus, aí chama o bispo, aí fazem aquela mise-en-scène, não tem nada de maquiavelismo, nada. Aí quando eu li, falei, nossa, que maldade do Legoff, que maldade! Aí eu comentei isso no congresso, né? Quando eu desci do palanque, né? O colega lá da Federal Fluminense já chegou junto assim, muito feio o que você fez. Criticar o Legoff na frente do discípulo dele, do Jean-Claude Smith, muito feio. E eu fiquei chateado, né? Eu sentei lá atrás da plateia, as palestras continuaram. Agora, William, quem é que vai atrás de mim para bater papo? O Jean-Claude Smith. O Jean-Claude Smith, que é discípulo do Legoff, achou interessante. Ele achou interessante e veio lá puxar papo comigo. Para você ver a diferença da mentalidade do professor federal brasileiro de um intelectual estrangeiro, que pode ter partidarismo, pode ter esquerdismo, pode ter o diabo a quatro, mas eles conversam, ele achou interessante. Até porque, como ele conhecia muito a obra do Legoff, ele com certeza achou, deu uma outra perspectiva da análise dele. No mínimo, Saul, no mínimo. Conversar com gente que concorda com tudo é muito chato, Saul. Sim, agora, a contraditória é fundamental. Mas peraí, William, não tem uma piada judaica que fala quando juntam uns dois judeus, tem 3 opiniões, não tem negócio assim? Sim, tem várias coisas nesse sentido, né? Então, isso que é interessante. A ciência histórica progride com a comparação de visões às vezes, de um mesmo documento. Você enfatiza alguma coisa, o outro chama atenção para outra. E não é essa, sabe? Esse lá, não é isso. História não é isso. História agora, é confrontação. E o apreço pela verdade, né? Porque quando ele fica chateado com você levantar as questões que estão ali comprovadas documentalmente,
Quer dizer, a verdade o discurso político é mais importante do que a verdade. William, às vezes, vamos dar o beneplácito da dúvida. Às vezes, o cara acordou de mau humor, ele leu enviesado o negócio. Entendeu? Às vezes, acontece. Nas melhores famílias. Eu dou sempre o beneplácito da dúvida. O Legoff mesmo, no São Luís, ele cita um documento que é o do João de Salisbury, que é esse documento aqui, ó. Esse catatal aqui, ó, Policrático. Ele cita esse documento, num determinado momento lá, para falar da condição infantil na Idade Média, e o documento diz exatamente o contrário. Eu fui conferir. Ou seja, acordou de ovo virado, como falavam antigamente. No mínimo. Às vezes tem. Puxa a sardinha um pouco. Acontece. E o importante é que nós possamos desenvolver uma mentalidade que nós não nos tornemos inimigos por pensarmos diferente. Você converse. Como dizia na minha geração, Saul e Márcio, eu prefiro conversar com um capitalista inteligente do que com um comunista burro, dizia o Lenin, né, na esquerda. Então, assim, como é que eu digo? Essa riqueza, essa abertura para a conversa que acabou no Brasil. É muito ruim para a história. Verdade. É muito ruim. Na nossa geração, isso acontecia assim, tinha constrangimentos, mas assim, dava para conversar, entende? Lembrei agora do meu falecido professor Ciro Cardoso, marxistão, né? Heterodoxo, não ortodoxo, heterodoxo. Uma vez ele falou em sala do famoso caso do casal que foi condenado à morte por ter entregue segredos da bomba atômica, o casal Rosenberg. E ele falou em sala de aula, jogou lá que o processo tinha sido mentiroso, que eles não entregaram. Ele não leu o processo. Na hora eu falei, professor, o senhor não leu o processo. Ele ficou verde. Aí uma aluna de mestrado, uma menina farta, né? Farta, menina, grande, virou assim para mim, rosnando. Quem é você? Olhando assim, furiosa. Quem é você? Exato. Como se atreve a criticar? Eu perguntei, isso em 1994, 93, ainda dava para fazer isso. Aí ele mudou o rumo da prosa, porque ele não leu o processo. E o casal, salvo o melhor juízo, o pouco que eu li, entregou, sim. Posteriormente, foi confirmado que é verdadeira essa história. Aí teve o Papa pedindo clemência, o mundo inteiro, a ONU, o Papa, e não teve jeito. Foram, acho que é cadeira elétrica, se não me engano. Eu acho que foi cadeira elétrica. Então, elétrica isso acabou no Brasil. As pessoas emburreceram nesse sentido, porque quando você não se abre a questionamentos, e questionamentos assim, tá aqui, o que você acha desse trecho aqui, Vamos ver. Fica ruim. E a gente vê isso daí em várias esferas. Por exemplo, eu acompanho muito no judiciário que as decisões judiciais elas não passam nem pelo crivo da lógica. Você não consegue enxergar lógica nas sentenças judiciais. Então, é claro, isso não é um fenômeno que nasce na justiça, vai na base, né, da sociedade, e isso acaba chegando em todas as esferas do poder. Rapazes, daqui a pouco vamos encerrar. Flávio está dizendo aí, Samuel Montresol, é verdade que o cristianismo erradicou a escravidão na Idade Média? Não. Infelizmente, a escravidão existe até hoje, né? Sim. Então, tráfico de escravos existe. O último país a abolir a escravidão foi o Marrocos, em 1963, se eu não estou enganado. Mas extraoficialmente ela existe até hoje. Ela existe lá também, ainda extraoficialmente. Então, assim, são perguntas difíceis de responder porque não tem resposta, né? O cristianismo, vários concílios combateram a escravidão, embora, assim, na Bíblia existe, a escravidão está lá na Bíblia, né? Então, assim, a tradição
o que o cristianismo sempre defendia nos concílios que eu pude ver, né? Escrevi até um artigo para jornal sobre isso, né? Sobre a Igreja Católica e a escravidão. A respeito, teve uma declaração daquele menino que fugiu, o deputado do PSOL, como é que é o nome? O que está viajando aí pelo mundo? Jean Willis. O Jean Willis. Jean Willis. A lhama cuspidora. O Jean Willis proferiu lá, falou uma bobajada, e aí o jornal me convidou para escrever sobre. Aí eu fui lá pesquisar, né? Para não falar bobagem. E o cristianismo sempre, assim, defendeu atenuantes na relação de escravidão. E papas também, reiteradamente, condenaram. Mas, assim, gente, o problema do cristianismo, do catolicismo, é que o que os papas escrevem nem sempre os católicos seguem, né? Então, porque o Papa disse para não usar camisinha, achar que o povo não está usando camisinha, é muita ingenuidade. Então, assim, não acabou, como existe até hoje, escravidão. Agora, é fato inegável que, para o processo histórico, eu considero que o cristianismo teve muito mais benefícios do que erros. Tem erro, claro que tem. Como outras. Mas, assim, do que eu estudei, ele foi influenciado pelas suas épocas, como estávamos falando aqui da tortura no processo inquisitorial, todos os sistemas jurídicos aplicavam a tortura. A tortura da Inquisição era mais branda, pelo que eu vi na norma da tortura da Inquisição, mas não acabou com a escravidão. Mas prejudicou o processo histórico, pelo menos prejudicou. Se não acabou, pelo menos prejudicou. Agora tem uma outra pergunta interessante aqui do Rafael Nunes, que gostaria que o professor Ricardo da Costa falasse da importância dos historiadores medievalistas Regine Pernot e Johann Huizinga. Eles são considerados na academia, eles são considerados na Academia Brasileira datados. A Regine Pernot a honra com o Milord Laerte Zanetti lá na Linotipo Digital, foi um dos últimos trabalhos que eu fiz lá, que o Ricardo prefaciou. Esse livro aqui é uma pérola. Eu adorei prefaciar. É sensacional esse livro. Mas a pergunta é para o Ricardo, não é para mim. Vamos lá. Mas mostra o livrinho de novo, que esse livro é lindo mesmo. Mais que prefaciar, o que me deu ainda mais prazer foi escrever notas explicativas para o texto da Regine Pernot. Sim. Aquilo me deu um prazer muito grande, foram mais de 100 notas, para o leitor entender algumas coisas que ela estava dizendo ali. A Regine Pernot, Saul conhece, a Regine Pernot, ela era arquivista, né? E ela foi uma divulgadora do tema da Idade Média, para o grande público. Ela teve esse papel de anunciadora, né? Para o grande público. Mas ela é totalmente desconsiderada na universidade, principalmente porque ela não era marxista, não era de esquerda, né? Acho que ela era católica ainda por cima. Era católica. Então, principalmente por isso. Mas a explicação intelectual, acadêmica, é que ela não tem, pelo menos dos trabalhos traduzidos que eu tive acesso, ela não tem estudos de caso aprofundados. Ela faz dá uma visão geral dos temas, né? São livros que são assim, o primeiro passo para você conhecer o período. Isso a Regine Pernot. Huizinga... Fora que ela escrevia, o texto dela era uma delícia de ler, né? Não, é uma delícia. O texto dela é uma Agora delícia. Eu queria fazer uma pergunta minha. Alguma coisa Mas só falar Márcio, do Huizinga. O Huizinga, que o menino perguntou, o Huizinga é um historiador holandês que ganhou fama no mundo inteiro com o livro sobre o século XV, né, nos Países Baixos. É um livro Outono da Idade Média, né? O Outono da Idade Média tem uma edição brasileira. Está relançado, tá?
Foi relançado. Relançado, ótimo. Foi relançado ou vai ser relançado? O Lucas Reis me mandou pelo WhatsApp, ele me mandou uma notificação sobre isso. Eu preciso ir atrás porque eu não tenho esse livro. Mas continua do Huizinga, depois eu vou querer te perguntar sobre indulgências e relíquias. Porque tem uma frase nesse livro aqui que eu vou falar, nas notas desse livro aqui, que eu vou falar depois. Mas continua do Huizinga, por favor. O Huizinga, a edição brasileira, a primeira edição brasileira, a edição portuguesa não. A edição portuguesa do Outono da Idade Média, ela foi traduzida do francês e não do holandês. A edição brasileira, da editora que não existe mais, a Cosac Naif, ela acho que não existe mais, né? É uma edição belíssima, capa dura, papel offset, com imagens coloridas, e o texto é um dos textos mais bonitos que eu já tive o prazer de ler, porque ele escreve de uma maneira divina. E é engraçado, na edição da Cosac Naif, falaram aqui do Legoff, né? Lá no final tem uma entrevista com o Legoff, falando do Outono da Idade Média. E eu não estou com o livro aqui, mas quem tiver pode ler. Vocês vão perceber ali escorrendo um venenozinho de inveja pela longevidade do livro, que o livro é da década de 10, do início da década de 20, e até hoje é um clássico, porque ele aborda os documentos de uma maneira, olha, de uma sensibilidade, apesar de se referir somente aos Países Baixos e não a toda a Europa, é um clássico que é leitura obrigatória, não só para quem na verdade, não é bem medievalista, né? Ele está falando do século XV. O século XV é um século no meio... é um século que não é nem uma coisa nem outra, mas é um clássico, Mas, Márcio, falando em clássicos da década de 10, este aqui é uma coleção de 7 volumes, para Prévité Auton. Ele também foi ativo nas décadas de 10 e 20. Se der tudo certo, a Armada possivelmente... Já faz uns 3 anos que eu estou com essa ideia, e já conversei com o André, que é o meu parceiro editorial, e vamos tentar. Agora, a pergunta que eu queria fazer sobre isso... Esse livro, Márcio, eu tenho uma edição espanhola do Prévité Auton. É muito bom. Essa aqui é portuguesa. Eu tenho espanhola. Essa aqui é Editorial Presença, da Editorial Presença / Martins Fontes. Eu me lembro que eu fui com o meu tio comprar isso aqui eu herdei do meu tio, né? E essa coleção é ótima, é muito boa. E é da década de 10, isso aqui é de 1918, se eu não estou enganado. É de Oxford. Agora, a pergunta que eu queria fazer sobre este livro aqui, essa coleção, que são 7 volumes também, nas notas, ele coloca em algum lugar, acho que nesse volume aqui, em algum lugar ele coloca que se reconstruíssem o corpo de São Luís, por exemplo, ele teria 10 metros de altura. Porque tinha um monte de relíquias que diziam que era um pedaço de osso dele, Então, se fosse montar de novo, ele teria 10 metros de altura. Como é que funcionava isso na cabeça, na mentalidade medieval, Ricardo? O homem medieval era muito crente, né? Ele acreditava em qualquer história que contassem. Você me fez lembrar aqui a obra do Stephen Runciman, Sir Stephen Runciman, História das Cruzadas, que é um clássico até hoje, é um livro de 54, e ele conta que, muitas vezes, eram enviados núncios papais para atestar essas crendices populares, e esses núncios eram muito rigorosos, né, para fazer os registros desses milagres, dessas relíquias. Inclusive, muitas obras de arte foram feitas para guardar essas relíquias, né? Em Roma eu vi, tinha uma seção lá do Museu do Vaticano. Hoje a igreja tem um pouco de vergonha dessas peças que eram consideradas milagrosas. A unha de Santa Catarina, o fio de cabelo de São... E tal. Eles têm isso lá, está numa seção bem escondidinha, eu parei para ver, porque aquilo, né? O crânio de Santa não sei o quê... Então... o crânio do San Gennaro está lá na Catedral de Nápoles. Os medievais, isso era exposto
em cerimônias religiosas, as pessoas testemunhavam milagres, não precisa nem recorrer a santos, a relíquias, né? Na monarquia francesa e na inglesa, havia uma cerimônia que o rei tocava feridas. Cerimônia aberta. Na portuguesa também. Na monarquia portuguesa também. Eles tocavam e as pessoas achavam que ficavam curadas pelo simples toque da mão do rei na ferida da pessoa. Então, é claro, a Idade Média, o senso comum, o populacho, acreditava em tudo isso e, evidentemente, dava motivo para um grande comércio também, as peregrinações, as vendas de santinhos, essas coisas todas, em Santiago de Compostela, em Canterbury, em Roma, na Palestina. O homem medieval viajava muito, peregrinava muito, né? Então, acreditavam em tudo, Márcio. E para o historiador da arte, que hoje eu sou, é um achado, porque, por exemplo, voltando aqui aos nossos livros, no Impressões da Idade Média, arte, o último texto do Impressões da Idade Média, O Martírio de Thomas Becket, na arte medieval. Eu tive lá em Canterbury, e tem lá do lado do altar, tem um outro altar onde o santo foi assassinado lá dentro da igreja, né? Uhum. E aí tinha até uma fotografia do João Paulo II com o primaz da Inglaterra, com as cruzes meio pós-modernas ali, com flechas. Aí eu parei para ver onde foi o lugar que ele foi. Cortaram, um cavaleiro furou a espinha dele aqui pelas costas, o outro cortou o crânio, né? Voou o cérebro para tudo que é lugar. E aí, quando eu fui participar de um congresso de arte, era sobre o corpo, né? Era só sacanagem, né? Era o corpo devassado, o corpo penetrado, o corpo rasgado, só essas coisas, né? Mas eu fui me inscrever. Aí eu falei, por que eu vou falar desse congresso sobre o corpo? Aí eu vi a história do Thomas Becket, falar o corpo transgredido, profanado. Né? Locus profanado. Aí naquela plateia lá, muito alegre, muito serelepe, eu apresentei esse texto e descobri a relíquia, né, do Thomas Becket, as relíquias, deram ensejo a centenas de obras artísticas, pequenas caixas com pedras preciosas, madrepérola, para guardar um pedacinho do cérebro do Thomas Becket, para guardar um fio de cabelo, centenas de obras de arte, relicários. Vejam isso aqui, por exemplo. Olha isso aqui, por exemplo. Isso é um relicário. É um relicário. Né? É um relicário. Aí esse é o artigo que mais tem ilustrações. Esse é o artigo que mais tem ilustrações. Deu mais trabalho, te deu trabalho, eu sei. É maravilhoso isso aqui, é maravilhoso. Deu um trabalho danado para ver onde iria ficar. Quando ele fala que tem mais ilustração, é porque ele suou para editar o texto. Para saber onde está a chamada para nota e a chamada para imagem no caderno de imagens. Assim, é um trabalho danado. Eu adoro isso aí, eu não posso reclamar disso. Mas vocês estão de parabéns pelo resultado final, viu? Eu vou falar que eu li o livro e assim, achei fantástico. Fantástico. Vale muito a pena. Aqui. Tem dois aqui. Você não leu o segundo. Você não leu o segundo. Ainda leia o artigo sobre a Inquisição, William. Vou ler com certeza. Mas ele é jovem, ele chega lá, Ricardo, ele é jovem. Nós somos mais velhinhos, né? Eu sou bem mais velho que você. Se o Supremo não caçar ele chega lá. É verdade. Esse perigo. Eu diria que... Então, indulgências e relíquias, né? Que são as duas coisas que eram... Inclusive, deu muita confusão isso aí depois, né? O próprio Lutero baseou algumas das suas teses nisso aí, nas indulgências, né? Principalmente as indulgências plenas. Ele dizia que não eram, vamos dizer assim, legais. A Flávia está dizendo aqui, rapazes, vamos caminhar para o encerramento? Eu ia encerrar com isso, mas
Então, pronto, vai. Todo mundo... Bom, então, vou encerrar da minha parte dizendo que os livros estão... Existe um pacote chamado Pacote Ricardo no site da Armada com os 2 livros com valor promocional. Não é muito... Isso não vende, mano. Pacote Ricardo não vende. Bota pacote Anitta. Não, para o público da Armada, você falar em Anitta, ninguém nem sabe quem é, graças ao bom Deus. Então, eu agradeço a cada um dos leitores. Se falar Ricardo, vende. Para esse público, você fala em Ricardo, tu não sabe quem é. Você fala em Rogério Silva Araújo, tu não sabe quem é. Bernardo, todo mundo sabe quem é. Mas Anitta, ninguém nem dá bola. Graças ao bom Deus. Não é um remédio que eles estão falando para a cura do coronavírus, Anitta? Anitta é uma versão americana da ivermectina. Ah, então, tá vendo? Tem alguma utilidade. Então serve para alguma coisa. A Anitta, que eu sei, foi que fez uma tatuagem no esfíncter. É o fim da picada, Mas vamos lá. Então, agradeço a cada um de vocês, ao William, ao Saul, grande Saul, essa figuraça aí. O Saul faz os vídeos da Armada para as campanhas e o Saul é amigão da casa. O William também, amigão da casa. E muito obrigado, Ricardo, e muito obrigado a você que está nos assistindo e tendo a paciência de me, pelo menos, aturar a minha parte. Muito obrigado. William, próximo. Olha, eu quero só dizer que foi um prazer mais uma vez estar aqui, sempre aprender sobre a Idade Média. Fiquei apaixonado por esse período, até porque o que a gente aprendeu foi tudo na escola, foi completamente errado, e o que a gente vê nos filmes também completamente errado. Então, e cultura é uma coisa que eu acho que o que mais falta no Brasil hoje é moralidade e cultura. Então, recomendo muito a leitura dos livros da Armada. Os seus livros são excelentes, Ricardo, está de parabéns. Esse também. Eu digo que vale muito a pena quem estiver nos assistindo, quem me segue nas redes sociais. Eu digo o seguinte, entra no site da Armada, www.editorarmada.com.br, que você comprar lá é excelente, principalmente se for do Ricardo da Costa. Muito obrigado, William. E ainda tem este aqui, A Verdadeira História da Inquisição, que o Ricardo prefaciou. Isso aqui saiu pela Eclésia. Pela Eclésia, esse? Ele tem, inclusive, uma tabela. Tem uma tabela de mortes aqui. Que é um negócio... E o livro é do Rino Camilleri. Rino Camilleri é um jornalista italiano, vaticanista, que tem um texto que é delicioso. O texto dele é muito bom, é muito fácil de ler. Ele é um jornalista... O Flávio está mandando você dar o site da Armada, Márcio. Oi? Diga aí o site da Armada. A Flávia está mandando. Não, eu estou falando de outro que você prefaciou. O site da Armada, www.editoraarmada.com.br. Ponham lá, Ricardo da Costa, ou só Ricardo, vai aparecer os 2 livros e aparece também o pacote Ricardo, que são os 2 com preço promocional. Como eu estava falando, não é assim promocional, 50% de desconto, não dá para a gente fazer isso, nós somos pequenininhos. Amigo meu aqui, Tiberê Moarrec, nos assistindo. Valeu. Um abraço para ele. Então, gente, muito obrigado, boa noite. Agora é a vez do Saul se despedir e o Ricardo é o último. Gente, muito obrigado, foi um prazer magnífico. Eu fiz 2 anos e meio de história, Ricardo, né? E realmente eu peguei a USP e realmente, infelizmente, é muito tingido ideologicamente. Eu acho que o curso que eu mais aproveitei na história foi a história antiga, que a professora Marlene Sono dava um documento da época e você estudava o documento e tirava conclusões daquele documento, sem enviesar ideologicamente. Foi muito legal. Então, realmente, parabéns. Acho que essa coisa de resgatar as obras de arte é um bom documento para a gente também estudar a Idade Média. Parabéns. Tem uma pergunta do Michel aqui, dizendo que quando o Ricardo vai lançar o 3º livro para a Editora Armada, já estou pegando no pé dele, viu, Michel? Muito obrigado pela pergunta. Pegarei no seu pé, Ricardo. Você sabe que... Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente estava fechando este livro aqui, o Ricardo falou assim para mim, você sabe que eu sou chato, né? Eu falei, não, nem percebi. Acontece que eu sou pior, mais chato. Então, foi uma disputa de chatos, mas no final ficou, graças a Deus, ficou muito bom. E agradecemos a todos que nos... Inclusive o Matheus Coraça. Bom, pronto, já agradeci a todo mundo. Ricardo, sua vez.
Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Márcio, da Editora Armada, por ter publicado esses 2 livros. É o meu 23º, 24º, mais ou menos, e foi muito legal, um grande prazer. Eu adoro ajudar o Márcio a colocar gasolina no seu Porsche, eu acho que é muito importante. Não é Porsche, é Jaguar. Jaguar. Então, é uma função social muito importante que você presta para a Editora Armada. Ajude o Márcio a encher a gasolina, porque o ronco do motor ali em São Paulo é divino, do Márcio. O Santo André, São Paulo. Falando em Santo André, precisamos agradecer ao nosso querido André também, que não pôde estar presente hoje. O André Assis Barreto, claro. O André Assis Barreto, que é o nosso capitãozinho América. Capitão América. É o capitãozinho charuto, né? Está fumando charuto. É o capitãozinho América. O Saul. Muito obrigado. Peraí, não terminei não, Márcio. Peraí, o Saul, eu lembrei agora do filme do Saul em um velório. Depois ele vai me contar essa história de novo, quando o Márcio me convidar para lançar o Visões da Idade Média em São Paulo, regado a um vinho italiano de primeira. Montepulciano d'Abruzzo. Uma lasanha com molho de tomate. No Lazaréu é o templo da comilança paulistana. William, muito obrigado pela sua participação. E olha, você precisa ler o texto sobre a Inquisição, tá bom? Depois você vai me convidar para uma outra live para comentar o texto. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Valeu. Boa noite. Muito obrigado, Ricardo, William, Saúl. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau. Valeu.